Oi, gente, tudo bom? Hoje, na nossa aula de literatura, nós iremos dar continuidade ao estudo do romantismo. Dessa vez, nós iremos falar sobre o romance romântico, que era o romance urbano, né? Então, vamos lá. Romance urbano, retrato da vida na corte. A urbanização da cidade do Rio de Janeiro, agora transformada em corte, que gerou uma sociedade consumidora representada pela aristocracia rural, pelos profissionais liberais e jovens estudantes, todos em busca de entretenimento. E esse entretenimento vai ser justamente, o romance romântico. O espírito nacionalista a exigir a cor local para os romances e não a mera importação ou tradução de obras estrangeiras. Ou seja, eles queriam, ler romances sim, mas não mais os romances que eram traduzidos, em especial os romances franceses que faziam muito sucesso na época. Agora esse público vai desejar ver romances verdadeiramente brasileiros, situado no Brasil e falando sobre os costumes da sociedade da época. O jornalismo vivendo em seu primeiro grande impulso e a divulgação de folhetins, o avanço do Teatro Nacional. Esses são alguns dos fatores que explicam o aparecimento e o desenvolvimento do Brasil. Então, a urbanização do Rio de Janeiro, que é então agora a corte, a criação de uma sociedade consumidora que vai buscar um entretenimento, o espírito nacionalista, o primeiro grande momento do jornalismo e o avanço do Teatro Nacional. Então é nesse contexto que vai surgir o romance urbano. E o que era o romance urbano? Romance urbano ou de costumes tem como característica a preocupação em ilustrar as paixões, o interesse e o comportamento de uma classe social específica em uma determinada época. A estrutura típica desse romance apresenta um herói e uma heroína que se apaixonam um pelo outro e precisam superar obstáculos para viverem felizes para sempre. Ou seja, eram romances que traziam narrativas melodramáticas, onde eu tinha a presença de um herói, de uma heroína, que iriam se apaixonar, iriam ter um grande amor, assim, piscou amor. E, claro, esse casal iria enfrentar diversas dificuldades para então poder ficarem juntos, Então tinha muito drama, tinha muitas dificuldades, mas claro, sempre no final dando tudo certo com aquele final feliz. E além disso, esse romance, ele trazia os costumes da época, divulgando assim os valores e os costumes da sociedade burguesa. Então era um tipo de romance que os jovens e as moças da corte, ao lerem, se sentiam representados. E ele cumpria também, vamos dizer assim, uma função educativa, porque era nesses romances que mostrava, como uma moça deveria se portar num baile, como era o verdadeiro cavalheiro. Porque era um público que queria, carregar os valores, queriam se parecer com as pessoas da corte europeia, vamos dizer assim. Sigamos. Projeto literário do romance urbano. Tem 3 coisinhas importantes. Representação dos costumes da elite brasileira, ou seja, divulgação dos costumes e dos valores burgueses, divulgação de valores morais e a consolidação da identidade nacional. Tudo isso a gente vai encontrar presente nesse tipo de romance. E qual era o contexto de produção? O contexto de produção da literatura romântica, ao profissionalizar a condição dos escritores, estimula a criação literária. Porque, como eles dependem da venda de seus textos, passam a escrever mais. Então, a circulação inicial dos romances vão ocorrer nas páginas dos periódicos. Como vai ser um tipo de romance que, vamos dizer assim, é meio que pedido pelo público, o público, vai cada vez mais querer esse tipo de romance, e aí esse desejo por querer esse tipo de romance vai acabar incentivando, essa produção. Por isso que a gente vai ter uma série de romances do José de Alencar, a gente vai falar posteriormente das mulheres alencarina e também uma série de romances do
do Joaquim Manuel de Macedo. Gente, e é importante a gente falar que essas narrativas, elas vão se centrar quase que em sua maioria em personagens femininos. Então, a gente vai ter como foco as mulheres que eram, né, mantidas sobre bastante tempo, sobre ou o controle dos maridos ou dos pais, né, enfim. Vão ser mulheres que vão se sentir meio que representadas e esse tipo de romance também vai ser escrito para elas. Por quê? Porque a gente vai perceber que na estrutura do romance romântico, o narrador ele meio que dialoga com o leitor. Isso vai ser uma característica muito peculiar. Até porque é justamente a essas mulheres que o narrador vai se dirigir, ok? Vamos lá. O romance urbano e o público. Os leitores dos folhetins românticos eram membros da elite, claro, né, com um índice de analfabetismo muito grande. A gente já pode subentender que quem tinha acesso à leitura ali eram as pessoas da corte, em especial os homens, porque as mulheres, em sua grande maioria, não sabiam ler, tá? Profissionais liberais da corte ou da província, moços e moças que desejavam seguir o exemplo das cortes europeias, que eu falei anteriormente. A leitura semanal passou a fazer parte também do cotidiano das famílias burguesas. Um dos motivos para a leitura familiar naquela época era o fato de a maioria das mulheres não serem alfabetizadas. Mas a gente sabe que pouco a pouco as mulheres, né, vão sendo introduzidas nesse mundo da leitura. E a gente vai ver também que os romances românticos, eles são centrados em mulheres. Algumas mulheres vão apresentar assim, características meio até um pouco à frente do seu tempo, como a gente vai ver lá no romance Senhora, de José de Alencar, onde a gente tem a Aurélia, né, que quer ser dona de si mesma, quer se livrar aí de ter um marido comandando toda a vida dela. A gente vai falar um pouco disso mais tarde. Já estou me antecipando aqui. Vamos lá. Uma sociedade em formação. Por quê, né? Essa sociedade em formação, ela precisava se reconhecer nos textos literários. Daí o romance romântico falar sobre os costumes da sociedade. Então, quando que eu falei anteriormente, né? Quando a moça, o jovem lá estava lendo o livro, era importante que eles se reconhecessem. A gente vai ver muito isso nas descrições dos saraus, dos bailes, onde ele apresenta, né, como as moças se portavam, sempre sorrindo e cumprimentando os cavalheiros, e também como é que um verdadeiro cavalheiro deveria ser. Então, era natural que quem vivesse no ambiente da corte se reconhecesse nos comportamentos dos personagens lá nessa narrativa. E era importante não só que eles se reconhecessem, né, mas também que eles aprovassem esse tipo de comportamento. Por isso, o romance romântico, ele vai ser muito importante, porque ele vai contribuir para a divulgação dos valores da sociedade da época. Isso era importante porque essa sociedade, ela estava em formação. E por meio da divulgação desses perfis, dos espaços, dos comportamentos que eram reconhecidos e também aprovados, o romance romântico vai contribuir para a consolidação da identidade nacional. A gente viu lá na poesia, né, que tinha esse objetivo de construir uma identidade nacional. E esse objetivo, ele também vai para os romances românticos. O nosso primeiro romance romântico brasileiro, ele foi publicado lá em 1843. O título do romance era O Filho do Pescador, do autor Teixeira e Souza. Só que esse romance, apesar de ser considerado o primeiro romance romântico, o romance brasileiro, desculpa, ele não vai ser tão importante assim, porque a gente vai ver que ele não vai apresentar de fato as características que vão consolidar a produção da época, ok? Então vamos lá. A linguagem do romance urbano, a sedução do leitor. Ora, tinha que ser um romance que captasse a atenção do leitor e que fizesse sempre deixar aquele leitor querer
ler mais, né? Continuar a leitura e ler mais e mais. Porque, gente, a gente viu que o romantismo tornou o escritor um profissional. Então, era importante que ele tivesse uma linguagem que fosse acessível e que captasse esse leitor da época. Aí vamos aqui. A linguagem do romance romântico urbano é acessível, porém um aspecto merece atenção, que é justamente o fato do narrador estabelecer um diálogo com o leitor. Que a gente pode dizer até mesmo que esse romance vai soar como um tipo de confidência. É como se o narrador estivesse contando para alguém que ele conhece uma determinada história. Então, esse fato de um narrador interagir com o leitor, vamos dizer assim, dialogar, interagir mesmo, a gente vai ver com o Machado de Assis lá no Realismo. Vai soar como se aquilo ali fosse uma espécie de confidência. Eu estou contando uma história de alguém que eu conheço, ou eu estou contando a minha história, certo? Aí vamos aqui. Um segundo recurso narrativo sobressai na estrutura desse romance, a referência a elementos que o leitor possa reconhecer no mundo real, porque esses romances eles vão descrever os espaços da época. Então é comum que a gente tenha descrição dos jovens, o casal apaixonado percorrendo as ruas do Rio de Janeiro, que no caso era a capital do Império e que vai ser o centro, né, desse romance, que vai ser sempre centralizado, nesse espaço. A gente vai ver muito isso nos romances do Joaquim Manuel de Macedo, principalmente do romance A Moreninha, que é um romance bem fofinho que eu vou falar para vocês, né? Além de descrever comportamentos e costumes nos quais os leitores pudessem se reconhecer na narrativa, né? Pudessem se identificar, vamos dizer assim, ele também vai apresentar a descrição dos espaços, né? No caso dos passeios públicos, percorrendo, enfim, a cidade do Rio de Janeiro. E nós não podemos deixar de falar que o romance urbano, ele foi importante porque ele meio que democratizou, vamos dizer assim, a literatura. Por quê? Porque ele vai ampliar o seu alcance. Esses romances eram publicados por meio de folhetim, como eu já falei, nos jornais da época, e numa linguagem acessível, a fim de alcançar o maior público possível. Isso porque o escritor era um profissional. Então, quanto mais ele escrevesse, né, mais ele ganharia com isso. Portanto, a gente tem um leque bem variado desse tipo de romance, tá? Então, essa linguagem acessível é um dos fatores importantes do romance romântico, né? Que é uma linguagem que estabelece uma relação com o leitor, vamos dizer assim, de maneira que quando eu tenho esse narrador que fala em tom de confidência, como se estivesse contando uma história, faz com que esse leitor também se sinta parte. E a gente vai aprofundar essas características, né? A gente vai poder perceber melhor essas características quando nós estivermos analisando os romances da época, né? Que eu vou falar pelo menos de um romance de cada, do Machado de Assis, não, desculpa, do José de Alencar e do Joaquim Manuel de Macedo, que eu já adianto que eu vou falar da Moreninha. Então, quando o narrador no romance romântico, né, apresenta as referências a elementos do mundo real, é como se ele estivesse aproximando a ficção da realidade. E isso é um recurso narrativo que vai se sobressair nos romances românticos. Por quê? Porque quando ele situa a narrativa num ambiente que o leitor esteja familiarizado, que ele conheça, então ele faz com que o leitor ele se sinta presente naquela história ou que ele se sinta familiarizado com
aquela história, podendo assim reconhecer elementos do fundo, do mundo real, desculpa, na narrativa, ok? Então, essas são as primeiras características, vamos dizer assim, do romance romântico, e a gente vai falar um pouco dessas características na próxima aula. E é isso, pessoal. Comeu muito. Obrigada a vocês. Tchau!